Bom, o tema da minha mensagem hoje é graça, a política da igreja. Graça, a política da igreja. E eu sei que falar de política, igreja, Brasil evangélico 2024, você acaba fazendo muitas identificações não desejáveis. Então, quando você fala a partir de um púlpito evangélico, de política e igreja, meio que tudo meio misturado assim, sem separar bem o que é o quê, você acaba gerando uma identificação indesejada. Acaba se identificando com coisa que você nem está afim. Então, eu queria aproveitar dessa introdução do meu sermão para fazer com vocês alguns combinados, mais precisamente 3. O primeiro é que quando eu falo de igreja e política num púlpito evangélico, eu não estou querendo de maneira nenhuma, nenhum tipo de identificação com o que se chama hoje de bancada evangélica no nosso país. Não quero identificação nenhuma e muito pelo contrário, gostaria de passar o mais distante possível, até porque não consigo imaginar que se faça o que fazem a partir do Evangelho de Jesus de Nazaré. Então, não quero identificação com isso. Agora, falando para você que eu não quero ser identificado com isso, o meu segundo combinado é dizer para você que eu também não quero ser identificado com a oposição disso. Então, não estou me identificando com a bancada evangélica e também não estou me identificando com a bancada que faz oposição à bancada evangélica. Não é disso que estou dizendo, não é sobre isso que estou falando. E eu preciso fazer esses combinados com vocês para eu poder seguir meu sermão em paz. E o terceiro combinado, o terceiro espaço que eu queria deixar claro, é que eu acredito na democracia. E que dos governos que a gente conhece como história humana, a democracia com todos os seus defeitos, especialmente a democracia popular, é o melhor. Então é necessário que se existam progressistas, conservadores, é necessário essa troca de poder, é necessário que as pessoas convivam com o debate, é necessário. Isso faz, inclusive, a democracia bonita. Não sempre, mas na teoria deveria fazê-la. Então, eu gosto muito, inclusive, essa história marcou meu coração de um jeito que vai ser difícil eu esquecer. Um dia um rapaz veio visitar a Por Amor e ele percebeu que a Por Amor tinha um trabalho social muito forte e que a Por Amor era uma igreja diaconal, que era uma igreja na direção do vulnerável e que falava muito sobre cuidar dos pobres e das pessoas que estão em vulnerabilidade social e tudo isso. E, infelizmente, também é verdade no nosso país que uma igreja com uma ênfase no pobre, no órfão, na viúva e tudo isso, acaba sendo rotulada de igreja de esquerda, igreja de esquerdista, de comunista e todo esse negócio. Então, quando ele chegou aqui na Por Amor e ele viu tudo isso, ele falou, ixi, aqui é canhota, gostei, eu vou ficar. E aí ele falou que ia ficar e na outra semana já organizou de fazer um trabalho social com o pessoal do Por Amor a uma Vida. E ele entrou no carro de um irmão aqui da comunidade, que está aqui na Por Amor, inclusive, desde o primeiro ano. Eu sei quem é esse irmão. E lá no carro, conversando com o irmão, ele percebeu que o irmão que estava dirigindo o carro, que está aqui na Por Amor há 6 anos, na época, não acreditava na vacina. Aí ele, opa, eu achei que era uma coisa, não deve ser, porque esse irmão está aqui há 6 anos. E aí um dia ele veio conversar com um dos nossos pastores e falou o seguinte para o pastor, ele disse, olha, eu percebi que a Por Amor é um lugar que dá para conviver sendo um progressista moderado ou um conservador moderado. A Por Amor é um lugar que consegue acolher e pôr para sentar junto gente que tem as suas ideias e as suas opiniões de maneira moderada. E eu gostei muito daquilo, porque para mim aquilo significa igreja de Jesus, possibilidades de reino de Deus. É verdade que aqui cabem essas pessoas. É verdade. E aquilo me deixou muito animado, mas não é o papo que eu quero ter com você hoje, por mais inclusive que acho que esse papo, essa conversa é sempre muito importante. Mas o que eu quero dizer para você hoje, tendo feito esses combinados com vocês, é sobre uma fala que eu escutei de um deputado evangélico do nosso país. E ele disse o seguinte, abre aspas, você é mais conhecido pelas pessoas que te odeiam do que pelas pessoas que te amam. O que ele estava dizendo é que se diz mais sobre você, tendo em vista as pessoas que não gostam de você,
do que as pessoas que gostam de você. Dentro dessa ideia, o que ele estava dizendo por detrás é que ele estava muito assustado com a maneira que ele estava percebendo que a igreja evangélica estava sendo amada demais pelas pessoas do mundo. Então tinha muita gente do mundo amando a igreja evangélica, e isso para ele era um baita problema, porque na ideia dele, a igreja bíblica é uma igreja odiada. E aí, dito tudo isso, ele termina com essa afirmação de que você é mais conhecido a partir das pessoas que te odeiam do que a partir das pessoas que te amam. E eu nem quero ficar implicando muito a filosofia e a ética dessa afirmação, que já é por si só horrível. Você ter como sucesso na vida de alguém o ódio. Quem te odeia, quem não gosta de você, e você organizar a sua vida, implicar a sua vida para ser odiado por um certo tipo de pessoa, seja lá quem for. Nem vou entrar por esse caminho. Na ética e em qualquer humanismo isso já seria descartado. Agora, fica pior quando você faz isso com a Bíblia na mão e com Jesus na boca. E ele disse, inclusive, que uma igreja que não é odiada pelo mundo, e vale dizer para você que mundo na cabeça dessa pessoa e na cabeça da maioria dos evangélicos do nosso país, mundo na cabeça desse povo é gente não evangélica. Mundo na cabeça dessa galera é quem não está na igreja. Gente que de domingo não vem no culto. Gente que não diz que Jesus é o Senhor. Então, no fundo, o que ele está dizendo é, se as pessoas que não são evangélicas, cristãs, não te odeiam, palavras do deputado, você é tipo um cristão trans, que acha que é, mas não é. E aí fica muito evidente o jeito que ele está buscando ser odiado. Está claro, está posto o que ele está querendo fazer. E aí depois ele vai dizer que o desconfio e o ódio que essa galera tem com ele é porque ele é crente. Não é porque ele é preconceituoso, odiento e alguém mau caráter, não. É porque ele é crente. E eu escutando tudo aquilo, ouvindo tudo aquilo, e eu faço isso como parte do meu trabalho. Eu escuto todo mundo que você imaginar. Eu paro para ouvir, sento, anoto, escrevo, eu falo, não é possível, e vou atrás de outras referências, e vou tentando decodificar o que é que está acontecendo e o que é que a gente está chamando de igreja evangélica no país, porque você que está aqui me ouvindo, você não é um fantasma que não está no Brasil. Você está no Brasil, você está nesse contexto todo, você está nesse fenômeno todo. Isso tudo que acontece no Brasil interfere na sua vida. Você percebendo isso ou não. Você constatando isso ou não. E dito tudo isso, eu me lembrei do texto de Romanos capítulo 12, verso 2, onde o Paulo diz que nós não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é verdade que o povo de Jesus, a igreja de Jesus, não deve se amoldar ao mundo. Mas a pergunta é, que mundo é esse? Como é que a gente lê esse mundo? Porque faz esse raciocínio lógico comigo. Nós somos seguidores de quem? Jesus, sim ou não? Sim. Qual que é o objetivo da nossa vida? Sermos uma continuação de Jesus. E você concorda comigo se eu estou seguindo a Jesus e você está seguindo a Jesus? É muito provável que as pessoas que não gostavam de Jesus não vão gostar de você, e as pessoas que gostavam de Jesus vão se sentir bem do seu lado. E quando você vai ler o Evangelho, quando você vai ver a vida de Jesus sendo vivida na leitura dos Evangelhos, a galera que está se sentindo legal, bacana do lado de Jesus, é justamente a galera que não está no templo. São os pecadores, são os excluídos, são os publicanos, as prostitutas, a galera do mundo. Essa galera do mundo está se sentindo à vontade ao lado de Jesus. Em contrapartida, a galera de dentro do templo
está se sentindo tão à vontade com Jesus que estão planejando a sua morte. Então, quando você olha o cenário do Evangelho e olha o cenário do nosso país, você vê que, de alguma maneira, historicamente, a gente conseguiu inverter tudo. E aí me parece que hoje, as pessoas que gostavam de Jesus não gostarem da igreja, virou chave de sucesso. E a desculpa, a teologia por detrás é que o mundo deve te odiar. É que o mundo não deve gostar de você. É que se o mundo está gostando do que você fala, do que você diz, então não é evangelho. E eu considero pessoalmente essa a crença mais inimiga do evangelho de Jesus no nosso país hoje. A ideia de que igreja tem que ser odiado. A ideia de que o povo de Deus é um povo odiado pelo mundo e que não dá para a sociedade falar bem do mundo. Melhor dizendo, não dá para a sociedade falar bem de como a igreja se organiza, porque a igreja condena a sociedade e todo esse negócio. Isso é uma traição. Agora, também é verdade que a igreja não pode se amoldar ao padrão do mundo. Mas que mundo é esse que a igreja não pode se amoldar? Essa é a pergunta. Porque se o mundo for o povo de fora da igreja, então Jesus tem um problema. E se quem deve gostar da gente é a gente que está organizando a religião predominante da época, então Jesus tem um outro problema, porque foi justamente essa galera que o assassinou. Aí quando você vai ler a Bíblia, e aí inclusive eu faço esse asterisco aqui, que se alguma pessoa aqui achar que tudo que eu estou falando aqui não está na Bíblia, por favor, me conta depois, e eu estou super disposto, disponível para conversar com você. Mas quando você vai para a Bíblia, e você lê 1 João capítulo 2, o verso de número 15, o apóstolo diz o seguinte: não amem o mundo. Como essa galera lê? Não ame o que o mundo faz. Quem é o mundo? O não evangélico. O não convertido. Não ame o que ele faz. Não tenha amizade com aquilo, porque bem-aventurado é aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores. E eles vão construindo essa teologia, essa lógica separatista, que põe Deus dentro do templo, o templo como lugar sagrado, geografia sagrada, e todo o resto como mundo, a ser odiado. Se não for salvo, odiado. E se esse mundo de fora não odeia você, você não é de dentro, você é falso. Não amem o mundo, está dizendo João, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Verso 16. Pois tudo o que há no mundo. E João vai explicar para nós agora o que é o mundo. Pois tudo o que há no mundo. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Então, João, que mundo é esse que eu não devo amar? O mundo sistema que se organiza na lógica da soberba, da ostentação e da vaidade. É esse mundo, Vitor, não ame. E esse mundo, inclusive, vai te odiar. Porque o que é que seria da soberba se ela dependesse de seguidores de Jesus para alimentá-la? Ela deveria morrer de fome. A soberba pede lugar de habitação na igreja de Jesus, ou deveria perder. Qual é o lugar correto da soberba no povo de Jesus? Submetida ao Senhor, que é humilde, manso, simples. Então, a soberba, o sistema que se organiza em volta da soberba, não deve gostar mesmo da gente, e nem a gente dele. Ele morre de fome no nosso meio. A vaidade, a paixão do olhar, é esse lugar do que eu quero me mostrar para você e você se mostrar para mim. A vaidade dos olhos, a vaidade do desejo, o desejar o que não tem, para satisfazer um vazio interior. E o nosso mundo, não é de hoje, se organiza dessa maneira, contando para você o tempo inteiro que o que você precisa é o que você ainda não tem. Ele põe diante dos seus olhos sempre o que você precisa buscar. Então, o sistema que se organiza em volta da lógica da soberba, da separação de maior importância a menos importância, um mundo que se organiza hierarquicamente, vaidoso,
que faz você e eu acreditarmos o tempo inteiro que o que a gente precisa a gente não tem, esse sistema não deveria gostar de você nem de mim mesmo. E por último, a ostentação de bens. Essa ideia de que sucesso é acumular. Essa ideia de que sucesso é encher o bolso. E quanto mais, melhor. Então, essa lógica soberba, vaidosa e ostentadora, o João está dizendo, não amem esse negócio. E o Paulo está dizendo, não se amoldem por esses pensamentos. Porque isso é o mundo. E tudo que há no mundo vai passar. Isso tudo passa. O que é que permanece? A vontade de Deus é o que permanece. O jeito de Deus é o que permanece. Então, é verdade sim, que o mundo deve nos odiar. Mas que mundo? Porque quando a gente vai para a arena pública do nosso país e a gente ouve o porquê a sociedade desconfia do povo evangélico, eles têm razão. Por exemplo, eu li uma fala de uma moça essa semana. Na verdade, isso era uma coluna de um jornal. E essa colunista trouxe para a coluna dela um comentário que ela leu na internet. O comentário era o seguinte: eu prefiro deixar minha filha com qualquer pessoa do mundo, mas não deixo minha filha com um pastor evangélico. E aquilo me entristeceu duas vezes. Primeiro, porque sou pastor evangélico e que convivo com esse negócio das pessoas perguntando para mim, o que você faz da vida? E eu tenho que perguntar, quanto tempo você tem? Ah, não, rapidinho, 30 segundos, então sou escritor. Aí eu falo, não, sou escritor, sou contratado de uma editora. Mas se tiver 5 minutos eu te explico uma outra coisa que é o que me orienta. Mas sem explicar é difícil até de falar. Então fico triste por saber que eu pertenço a esse recorte da sociedade. Mas tem um segundo motivo de eu ficar mais triste. O segundo motivo de me deixar mais triste é que eu não consigo discordar dessa moça. Porque tendo visto, escutado, lido o que ela vê, e vale dizer que o que a gente tem visto hoje na arena pública é o que a gente tem visto, fora o que a gente não vai ver jamais. Porque existe toda uma broderagem para deixar o escondido. Então, se do que a gente tem visto já é suficiente para eu também ficar com certo receio do que se diz aí pastor evangélico, imagina o que a gente não sabe. Então, é verdade que o mundo tem que odiar a gente, mas achar que o mundo hoje, a sociedade brasileira, desconfia da igreja por motivos justos, honestos e do evangelho, é uma falsa afirmação, é uma farsa, é uma mentira, é uma ilusão. Porque quando você vai ver os motivos da sociedade, inclusive a sociedade tem razão. E não só tem razão, como parece fazer contra a igreja uma profecia de que a sociedade está se organizando em humanidade melhor do que a gente. Porque, por exemplo, uma das últimas aí, do povo crente, querendo manusear o Estado, a lei, para retroceder em avanços que demoraram muito para acontecer, como, por exemplo, o casamento civil, de duas pessoas do mesmo sexo. Aí vai lá o povo crente e quer se meter nisso. E chamando isso de defesa da fé. Com a Bíblia na mão. E aí quando alguém olha para eles e fala assim, ó, vocês são o povo mais desumano da história, eles pegam a Bíblia e dizem, olha aí, somos crente mesmo, porque o mundo odeia a gente. Não, então... Ele está odiando você, inclusive, porque você está participando de um sistema de soberba. Você está vendido ao sistema do mundo e está dizendo que o mundo te odeia. Quem não está gostando de você, meu amigo, são as pessoas que gostavam de Jesus. Então, não ache que isso é seguir Jesus. Você está vendido. Uma outra. A pele das marmitas, você deve ter visto isso aí. É real, irmão, é verdade que existe uma corrupção no que diz respeito a marmita, Estado, ONGs e pobres. É verdade que tem gente que faz manutenção da pobreza para enriquecer. É verdade que tem gente que utiliza desse espaço para corrupção e ganho de dinheiro. É verdade. Mas é sério que o povo cristão que trabalha na prefeitura acha que esse é o caminho para lidar com a corrupção?
Burocratizar a doação de comida? É esse o testemunho que um povo no caminho de Jesus pode dar publicamente? Para debater e para ir contra a corrupção, a gente burocratiza a doação? Sério, é o único jeito? É essa a nossa capacidade de inteligência? A nossa cognição só vai até aí? Como é que faz para gostar de um povo desse? Aí tem uma outra agora que saiu também, um tal de lobby aí de uns empresários supermilionários que estão pagando o povo de dentro de igreja para ficar batendo na tradição da igreja também. Para tentar dar uma machadada na fé cristã, na moral cristã. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo no que a gente está chamando de igreja evangélica no Brasil. Só que eu tenho uma notícia para dar para você. Tu é evangélico. Eu também. E agora? Quem poderá nos defender, irmãos? Lembrei também, enquanto pensava nisso tudo, da igreja de Atos. Todos esses textos que eu estou citando, lê na sua casa. Pelo amor de Deus, vai buscar o que eu estou falando, vai ler, vê se não está escrito, vê se não está na história da igreja. Atos capítulo 2, diz a nós o Evangelho, que a igreja de Jesus se reunia, compartilhava o pão, praticava a comunhão, vendia suas propriedades e distribuíam seus recursos aos que tinham necessidade, de modo que entre eles, ninguém tinha necessidade de nada. E aí sabe o que a sociedade fazia? Admirava. Está em Atos capítulo 2. A sociedade que está assistindo a igreja viver, na época, está admirando. Tá, inclusive nas palavras de Jesus em Mateus capítulo 5, a igreja reunida deve ser como uma espécie de cidade edificada num alto lugar, que enquanto pratica suas boas obras, faz com que a sociedade à sua volta glorifiquem ao Pai. Está em Atos capítulo 2. Só que o que está lá no texto é que eles glorificavam a Deus por aquilo que estavam vendo, mas eles não tinham coragem de se aproximar. Mas não é que eles não tinham coragem de se aproximar porque desconfiavam do caráter daquele povo. Eles não tinham coragem de se aproximar porque eles percebiam que a exigência para participar daquela comunidade era muito alta. Eles amavam inimigos, eles vendiam suas propriedades, eles pensavam mais nos outros do que em si mesmo. Eles davam a outra face. Eles não pensavam só em si e nos seus. Então, era uma espécie de espaço que as pessoas olhavam e falavam, isso é muito bonito, mas não dou conta. Não dou conta porque o meu egoísmo não me deixa. A minha potência de cuidar de mim só dos meus não me deixa entrar, mas é bonito. Agora, você faz uma viagem no tempo, chega no Brasil em 2024, e aí a gente tem uma página no Instagram chamada Outfit do Templo. E aí a galera fica postando lá os tênis, os relógios e as jaquetas dos pastores e das pastoras do Brasil. E o dia mais triste do meu ano de 2024 foi o dia que ressuscitaram uma foto minha de 6 anos atrás. E me colocaram lá. Eu fiquei muito triste. Eu fiz terapia 2 vezes essa semana, que eu vi a foto lá, para tratar desse assunto, tendo que dar conta de que aquele ser humano naquela foto era eu mesmo. Mas ao mesmo tempo, pensar nisso tudo me dá muita alegria, porque sou grato a Deus por ter sido salvo. Outra vez não do inferno, mas daquele inferno. Porque quem olhar muito de perto sabe que para aquilo ali acontecer tem gente pegando fogo por perto. Então você imagina isso, fazer um contraste. Igreja de Atos, todo mundo vendia as suas coisas e dava uns aos outros, ninguém tinha falta de nada. Corta, 2024, outfit do templo. A roupa do pastor vale mais do que o salário do ano inteiro de uma ovelha. E para ele está tranquilo, porque ele merece. Deus o abençoou. Ele é dizimista. Isso é o nosso país, irmãos. Isso é a fé evangélica no nosso país. E de verdade, tenho muita solidariedade a quem desconfia da gente. Muita solidariedade. Aí tem um texto
de Paulo, esse eu quero ler, que é Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, o verso de número 17. O Paulo diz o seguinte: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E todo aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e estimado pelos homens. Agradável a Deus e estimado pelos homens. Irmão, esse papo de que as pessoas fora da igreja não deveriam gostar de você é papo furado. Gente que segue Jesus, gente que anda com Jesus de Nazaré, gente que vive e pratica o reino de Deus, é agradável a Deus, Deus sente o cheiro e gosta. E tem muito texto e muita imagem bíblica para contar para a gente que essas pessoas se tornam agradáveis aos homens. É gente que o vizinho gosta. É gente que quem mora perto, quando vai embora, sente falta. É gente boa. E nesse sentido, a reunião da igreja deveria ser esse lugar que, quando encontrada, quando reunida, quando em comunidade, a junção dessas pessoas que seguem a Jesus dessa maneira, pessoas estimadas pelas pessoas e agradáveis a Deus, essa reunião se torna uma espécie de cidade alternativa à sociedade. É como se na nossa reunião a gente contasse para a sociedade como é que as coisas seriam se todo o universo estivesse submetido a Jesus de Nazaré. E aí a gente poderia olhar para a sociedade e falar, então, num lugar onde todas as pessoas estão submetidas a Jesus de Nazaré, as crianças estão seguras. As mulheres estão seguras. Inclusive a sua consciência está segura. Porque Paulo, quando você vai ler o contexto do que Paulo está dizendo, ele diz inclusive que tem gente que acha que pode comer carne. E tem gente que acha que não pode comer carne. E aí Paulo diz, deixa quem acha que tem que comer carne, comer carne. Quem não quer comer, que não coma, mas não enche o saco um do outro. Vocês são chato, meu. Povo insuportável. Depois fala que o povo não gosta deles porque eles são crente. Irmão, o diabo teria dificuldade de ficar perto. E aí Paulo continua e diz, não fira a consciência do outro, ame seu inimigo, seja solidário. Está escrito em Romanos capítulo 14, receba pessoas pobres na sua casa, se relacione com pessoas que é de posição inferior à sua. E fazendo isso, você vai ser agradável a Deus. E as pessoas em volta de você vão achar você gente boa. E cá entre nós, diante de Jesus, a pessoa pode até escolher não segui-lo. Aconteceu com o jovem rico e acontece entre nós, inclusive. É verdade que dá para encontrar com Jesus e falar, não quero. Mas é impossível encontrar com Jesus e falar, odiei. Só tem um tipo de gente que fala odiei para Jesus. Os poderosos. Quem tem o dinheiro e a religião na mão. É os únicos que podem falar, mata esse cara, ele ameaça a gente. O resto, a criança, a mulher, o pobre, o órfão, a viúva, a sociedade, não dá para não gostar. É um cara que quando as crianças se aproximam, ele as abraça de um jeito que todo mundo olha e queria fazer igual. É um cara que quando vê uma pessoa excluída da sociedade pela lepra que tem, vai lá e traz a pessoa de volta e reorienta ela no meio das pessoas. É um cara que toca a mulher diferente, perdoa quem adulterou, faz centena de homens largar pedra na mão porque encontrou a mulher adúltera lá, todo mundo queria apedrejar ela, ele dá um jeito de salvar a mulher e de expor na cara de todo mundo que quem não tem pecado seria o primeiro a dever atirar a pedra e ele que não tinha pecado não atirou a pedra, mas deu um abraço. Quem não gosta desse cara? Quem é o maluco que não gosta desse cara? Os poderosos que lucram com a ignorância, que lucram com o mal, que lucram com a alienação. Eles não têm como gostar de Jesus. As pessoas comuns como eu e você, irmão, que isso? Você pode não gostar. Ou melhor, você pode não querer seguir, porque custa caro. Você pode inclusive estar aqui hoje como fenômeno social. Você acha gostoso vir na igreja. Beleza, fica aí à vontade. E aí você acha gostoso vir na igreja, mas não segue Jesus. Mas fica aí, melhor aqui, né?
Fica aí. Simpatizante de Jesus. Então dá para ouvir Jesus e não seguir, não se engajar no caminho. Esse negócio de Jesus eu acho bonito, mas amar inimigo não vai dar para mim. Tudo bem, fica aí uma hora, quem sabe. Agora, odiar Jesus? Só quem lucra. Com a ignorância e com a ideia de que o perdão de Deus se compra e com a ideia de que Deus é bolsa de valores e com a ideia de que Deus acha um tipo de moral mais interessante do que a outra e trata melhor quem se comporta moralmente correto. Essa galera não gosta de Jesus. Mas gente como eu e você pode até não seguir, mas não dá para odiar. Então, meu irmão, minha irmã, eu disse para você que o tema do meu sermão era graça, 2 pontos, a política da igreja. Porque de fato é isso que deve ser. Quando a gente entra por aquela porta ou por aquele portão, a gente se cumprimenta com a graça e a paz. Que a graça seja com você. Que a graça seja com você. E você quer uma coisa mais oposta ao sistema desse mundo do que a graça de Deus? A igreja de Jesus é o povo que ora, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. É na igreja de Jesus que a gente se orienta em volta da ideia de que ter pão na mesa não é fruto de trabalho, é fruto da graça de Deus. É a igreja de Jesus que conta para o mundo que se está faltando pão na mesa de alguém é porque alguém está roubando. Porque a dádiva da graça de Deus foi distribuída a nós. E pão não é resultado de trabalho, pão é resultado da graça de Deus. É a igreja de Jesus que tem essa oração nos lábios. É a igreja de Jesus que aprendeu de Jesus. Quando eu for orar, ora assim. Pai nosso. Pai de quem? Nosso. Nosso quem? Nosso. Pão nosso. Perdão nosso. Já parou para pensar que quando você ora o Pai Nosso, você está pedindo para o Pai do céu perdoar quem te fez mal? Perdoa os nossos pecados. Venha a nós o seu reino. É a igreja de Jesus que não aceita essa ideia de que é possível eu dizer que Deus está aqui e não está no vizinho. Porque a gente só consegue ver Deus quando o reino é nosso, não só meu. Venha a nós o teu reino. Livra-nos do mal. É a igreja de Jesus que tem essa oração no lábio. Então, meu irmão, eu termino com 2 desejos que eu tenho. Meu primeiro desejo, e eu tenho feito real essa oração. Tenho orado a Jesus que a sociedade do nosso país tenha discernimento para entender o que é Jesus e o que é o fã-clube. Que tem essa fala, não tem que Jesus é um cara legal. O que é o fã-clube. Pois é. Concordo, assina embaixo dessa frase aí. Então, meu primeiro desejo é que as pessoas consigam discernir o que é Jesus e o que é fã-clube. Jesus está levando nas costas muita coisa que ele não tem nada a ver. E em segundo lugar, o meu desejo é que a Por Amor não seja parte do fã-clube. É que você não seja fã-clube. E que se você for simpatizante, não seguidor de Jesus, deixe isso claro para as pessoas à sua volta. Mas não envergonhe o nome de Jesus, não. Não envergonhe o nome de Jesus, não, e não confunda as suas opiniões e o seu jeito de ser com Jesus de Nazaré. Não confunda suas ideologias e preferências políticas e partidárias com Jesus de Nazaré. Como eu disse, acho bom, maravilhoso e adoro o debate. Cada um puxando para um lado é maravilhoso, dentro dos limites da democracia e dentro do limite do respeito, maravilhoso. E está chegando a eleição aí. Sabe o que esse povo mais quer? O que esse povo mais quer é essa guerra de bem contra mal. Que é possível um deputado dizer que as pessoas que não estão comprando o projeto dele são amantes do mundo. E por serem amantes do mundo, são falsos cristãos. E no final, o que ele está dizendo não tem nada a ver com Jesus, tem a ver com a preferência dele.
e a preferência ideológica dele. O que ele tem todo o direito de ter, mas não tem direito nenhum de submeter Jesus ao que ele acha melhor. Jesus sabe o que ele acha melhor. Só Jesus pode dizer o que ele acha melhor. E o que não está claro, tem a sua própria opinião, mas como cidadão. Mas o que está claro, meu irmão, minha irmã, meu convite a você é que você siga Jesus. Até mesmo quando Jesus for contra as suas opiniões. Siga Jesus, a dele é melhor que a sua, eu te garanto. A sua começou ontem. A de Jesus construiu o universo. Sua opinião nasceu ontem, pô. Você acha que você é dono da opinião do mundo? A opinião de Deus fez a luz aparecer, o céu e a terra se organizarem. O mundo ser constituído. Fica com a de Deus. Leva isso com você. Pode ter sentado na cadeira de presidente do país a pessoa mais crente do mundo. De Brasília, irmão. Aquilo ali é organizado em volta do poder. Não salva país de forma nenhuma. Inclusive está lá um governo que para muita gente era salvação, de esquerda e tal, que a gente acabou de ler nas notícias, se você acompanha a notícia, eu não sei muito de economia não, e não é fácil você interpretar o Brasil economicamente, mas ficou lá evidente de que, mais uma vez, quando passa as fiscalizações, quem foram os maiores privilegiados? Os ricos. Olha só. Nem por isso você não vai deixar de votar e nem de ter sua opinião. Vai votar, vai ter sua opinião. Mas uma coisa é ir votar como cidadão. Outra coisa é ir votar achando que votar no seu candidato é pôr o próprio Jesus lá. Ora a Deus que a Por Amor não seja parte do fã-clube e que a Por Amor seja esse lugar que, organizada, mostra para a sociedade uma cidade alternativa. E que as pessoas à nossa volta olhem e pensem, nossa, aquilo é bonito, deixa eu ver se eu quero entrar. Não porque eu tenho desconfiança do que vão fazer com a minha filha adolescente. Não porque eu tenho desconfiança que meu filho é gay e não sei como vão tratar ele lá. Mas eu tenho receio de entrar porque lá a exigência é alta. Eles se amam demais, eles doam demais, eles se distribuem demais, eles perdoam o inimigo, eles se abraçam demais. É muito amor, é muito carinho, é muita solidariedade, é muita esperança, é muito compromisso afetivo. Não sei se eu quero, mas é bonito. Que seja isso, para a glória de Deus e para a expansão do Evangelho, na nossa comunidade e na sua vida. E se você, por algum motivo, faz parte do grupo dos fãs, minha oração é que hoje você desfaça a sua inscrição. Ou segue, ou se assume simpatizante. Mas não envergonhe o nome de Jesus não, tem muita gente fazendo isso. Amém.